Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhado aí pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como eu faço de praxe, agradeço a todos os inscritos por estarem interagindo aí conosco, seja enviando o seu comentário, seja postando a sua crítica. A você que não é inscrito, faço o convite, se inscreva, faça parte deste grupo de vascaínos. Ative o sininho para que vocês possam receber as notificações com relação ao nosso conteúdo. A gente criou um grupo também no WhatsApp, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Só vocês clicarem no link que vocês serão direcionados automaticamente ao grupo. Faça parte desta família, é importante a gente conhecer você, torcedor vascaíno, para a gente poder dialogar e para a gente poder se conhecer melhor aí. Meus amigos, vamos gravar o pós-jogo. O Vasco jogou nesta manhã, 11 horas da manhã, contra o Fluminense em São Januário. Eu não vou nem comemorar, porque eu já sabia, nos últimos 20 anos, a lembrança que eu tenho do Fluminense é do Eurico Miranda resgatando o Fluminense da Série C para a Série A, sem o Fluminense disputar a Série B. Jogos entre Vasco e Fluminense ao decorrer dessas duas últimas décadas já virou clichê. O final da história a gente já sabe de cor, sempre dá Vasco. Hoje não tem como, hoje não, já há alguns anos, não tem como colocar na mesma prateleira Vasco e Fluminense. Fluminense, quando enfrenta o Vasco, caga nas calças, essa é a palavra, se borra literalmente. E o Vasco jogando em São Januário diante da sua torcida é demais, é divino, é uma coisa que é de outro mundo. 15 mil torcedores em São Januário. São Januário hoje, caldeirão, torcida do Vasco abraçando, apoiando, gritando que o Vasco é o time da virada, que o Vasco é o time do amor. Yang Flu, toda pequenininha, toma porrada e cabe dentro do Fusquinha. Torcida do Vasco foi veemente no seu grito nos 90 minutos e fez total diferença. Por isso que a gente cobra que os jogos do Vasco em São Januário tem que ser em São Januário. São Januário é um estádio com uma atmosfera ímpar, onde o Vasco transforma derrotas em vitórias, como foi feito hoje. O Vasco hoje, mais uma vez, através da sua torcida, deu demonstrações que não há outra instituição no Brasil semelhante a este clube. Torcida mais apaixonada do Brasil, que na tristeza ou na alegria apoia, abraça e está junto. Parabéns a todos os vascaínos que compareceram hoje em São Januário. Vamos falar do jogo. O Vasco deu uma colher de chá aí pro Fluminense no primeiro tempo. O Fluminense saiu com a vitória. O gol do Fluminense saiu aí aos 47 já minutos do primeiro tempo, que foi um pecado. O Vasco jogou muito melhor no primeiro tempo. O Vasco teve várias oportunidades para poder fazer gol. O Fluminense com esse futebolzinho burocrático de que toca aqui, toca ali, toca aqui, mas sem criatividade, sem dizer que veio. E aproveitar o ensejo, mandar um recado aqui pro seu Nenê. Seu Nenê, você quando pisar em São Januário, você não é nem digno de adentrar no campo usando uma chuteira. Você é um jogador, eu repito aqui,
que estava esquecido na Europa, lá no modesto West Ham da Inglaterra, e o Vasco acrescentou alguns anos à sua carreira. Porque se não fosse o Vasco, você já estaria literalmente aposentado. Dentro de São Januário, dentro do Caldeirão, jogadores como você não se faz. Nunca vão se fazer. E essa é a importância de você ter jogadores da base no elenco do Vasco. Henrique fez uma partidaça no lugar do Barcelos. Tem que ser aplaudido. Não arregou pro Nenê. Quando teve que peitar, peitou. Quando teve que sair na porrada, saiu na porrada. E é assim que tem que fazer. Esse time do Vasco, com o Vanderlei Luxemburgo, tem outra postura. É um time que bate, é um time que chega junto. E para aqueles que querem diminuir a vitória do Vasco, falando de VAR, essas coisas assim, vocês estão de sacanagem. Roubo foi o que aconteceu semana passada em Porto Alegre, que o Vasco deveria ter saído da Arena do Grêmio com a vitória. E não saiu porque foi garfado. Os dois jogadores do Fluminense mereceram ser expulsos. E se o juiz não fosse conivente, esse jogador aí do Fluminense, que jogava no Botafogo, o tal de Bruno aí, deveria ter sido expulso porque deu uma entrada violenta no jogador do Vasco também no começo do primeiro tempo. Vocês têm que saber entrar e sair em São Januário, porque não é assim não. Tem que ter respeito, tem que ter devoção para jogar em São Januário. O técnico Vanderlei Luxemburgo, ao meu ver, escalou a equipe mal. Porém, eu peço desculpas a ele. Ele bancou o Castan. Mais ainda do que bancar o Castan, ele colocou o Henrique no jogo. O Henrique deu mole no primeiro gol do Fluminense que o Pedro fez, mas fez uma partidaça, jogou uma bola na trave, marcou, se entregou. Entendo ainda que o Ricardo Graça tem que ser titular desse time do Vasco, mas nesse aspecto o professor Vanderlei Luxemburgo acertou. O Leandro Castan nos agraciou com um gol de empate. Agora, eu não concordo da gente ter dois volantes que não sabem sair para o jogo, que é o caso desse Raul e desse Richard. Dois jogadores que são limitados ao trocar passe, sobretudo o Raul, jogador que erra muitos passes. O técnico Vanderlei Luxemburgo, ao meu ver, ainda errou pela insistência nesse Marquinhos. Isso é um jogador que não tem condições de jogar no Vasco. E o Bruno César não é porque ele fez o gol da vitória, é porque é um jogador que ganha 300 mil reais. Há partidas que esse rapaz não é nem relacionado. Um jogador que ganha o que ele ganha tem que jogar, porque o clube que passa dificuldades financeiras como o Vasco passa, esse cara tem que jogar. Acho também que falta um 9 para o Vasco. Thiago Reis, ao meu ver, tem que jogar. Marrone já está precisando cair na realidade, fazendo partidas de regulares, medianas, partidas assim, muito aquém daquilo que a gente espera dele. Então é necessário que o Thiago Reis, até a gente encontrar um atacante, ele seja titular.
Acho que o Vanderlei Luxemburgo mexeu errado no time, porque o Fluminense estava com um a menos, ele colocou o Cáceres e tirou o Valdívia. Eu já teria tirado um volante, mas acabou que no final da história eu estou errado, o técnico Vanderlei Luxemburgo está certo, o Vasco venceu, se bem, repito aqui, para ganhar do Fluminense, a camisa do Vasco ganha sozinho. Independente de quem joga, a camisa do Vasco, ela ganha do Fluminense até com certa facilidade, vamos dizer assim, né? Então, parabéns a toda a torcida do Vasco, que lotou, preencheu todos os espaços de São Januário. A gente tem notícias que em torno de São Januário, do lado de fora, nos bares, tudo lotado, as ruas ali. Mandar um abraço aqui pro pessoal da Maré, pessoal, lá do Caju, da Barreira do Vasco, muitos inscritos que nos acompanham aí, região de São Cristóvão. Parabéns aí pela festa aí que vocês fizeram aí. O Vasco agora sai, vai ter um jogo dificílimo contra o Palmeiras, mas acredito que o Vasco tem condições de fazer um jogo de igual para igual, mesmo o Palmeiras tendo um time muito melhor do que o Vasco, porque a camisa do Vasco é grande. O Vasco demonstrou hoje novamente que é gigante. E não vamos esquecer, precisamos de reforços. Não é porque a gente ganhou hoje que a gente não precisa contratar. A gente precisa contratar. E o próximo jogo contra o CSA, a gente não sabe ainda se será em São Januário, devido à iluminação que a Philips está trocando lá em São Januário, mas a diretoria tem a obrigação de colocar esse jogo em São Januário. Mané, Newton Santos, Mané, Maracanã, nada disso, é São Januário. Esse jogo tem que ser em São Januário. Valeu, meus amigos. Saudações vascaínas, beijo no coração de vocês. Lembrando que hoje a gente ainda vai gravar mais um vídeo sobre um assunto aí que ocorreu, que a gente precisa falar. Por enquanto, vamos curtir essa vitória, foco total aí, vamos almoçar com os nossos familiares agora e nos deliciar com mais essa vitória aí do Vasco frente ao freguês das Laranjeiras, né? O Fluminense, Série C. Saudações vascaínas, abraço a todos, Vasco neles. Valeu!